Que a graça e a paz de Jesus possa encontrar morada no seu coração, que possa trazer a você a tranquilidade que somente é encontrada em Jesus. Romanos capítulo 13, ele diz que todos devem se submeter às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. É claro que aqui o texto ele está falando sobre os cristãos em Roma, aos cristãos em Roma, e que nenhum cristão deveria temer as autoridades, porque eles não deveriam dever às autoridades. Só pode temer às autoridades pessoas que têm dívidas com as autoridades. Ninguém foge de uma blitz se o seu carro está regularizado e o seu documento também. Ninguém vai ter problema algum em ter sua vida periciada se ela não deve nada à justiça. Enfim, esse é praticamente o relato de Paulo aqui descrito em Romanos, capítulo 13. Sabe o que é mais interessante? É que o relato de Paulo é uma orientação também à igreja. A igreja deveria dar honra a quem é de honra, deveria pagar tributo a quem é de tributo, e que nós possamos entender isso e as aplicações disso para a nossa vida. O cristão ele deve ser, sim, submisso às autoridades, desde que essas autoridades não contraponham ou não se coloquem opostas à palavra de Deus. Porque o mesmo Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades disseram para Pedro, para os apóstolos, não pregarem o Evangelho. E eles saem pregando o Evangelho. Então existe uma diferença entre a obediência à autoridade, em que essa obediência aos homens, que são autoridades, não te façam fugir da adoração a Deus. Outro exemplo clássico é o próprio Daniel. O rei fez um edito. Esse edito foi divulgado a todos. Qual era o edito? Não deveria fazer nenhuma petição a Deus nenhum sem consultar ao rei, sem falar ao rei. Pois bem, Daniel manteve a sua rotina de oração, o seu bom costume de oração e continuou orando normalmente a Deus, como se não houvesse edito nenhum. Então há uma diferença muito grande entre você ser obediente a uma autoridade, porque essa autoridade expôs algo para o bem da maioria, afinal de contas, nenhum projeto de lei vai beneficiar todos, e não é uma situação que atrapalhe a sua vida para com Deus, atrapalhe a sua adoração a Deus. O primeiro ponto que eu acho interessante falar aqui é que todas as orientações bíblicas, todas elas, são também para a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus ela é espelhada pelas orientações bíblicas. E uma das orientações bíblicas é que se deve ser submisso às autoridades. E eu entendo isso por algumas maneiras interessantes. Eu quero dividir com você. A primeira coisa é que você sendo submisso à autoridade, você estará dando um bom testemunho. Esse é o primeiro ponto. Tratando-se de servos de Deus, de servas de Deus, ser submisso à autoridade é dar bom testemunho. Que ninguém tenha nada para falar de você. Que ninguém tenha nada para falar de mim. Porque diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, nós estamos completamente isentos. Então a submissão, a obediência às autoridades, em primeira instância, já serve-nos de um ótimo testemunho. Segunda instância, que eu acho interessante demais, é que uma pessoa que não obedece às leis, ela nunca obedecerá a Deus. É interessante que uma pessoa que livremente ela avança sinais de trânsito porque quer, não é uma urgência que lhe faz isso, mas é porque ela quer.
Uma pessoa que suborna um policial para não ter o carro apreendido, né? E faz isso, o policial que aceita esse suborno, essas pessoas nunca vão obedecer a Deus, nunca vão obedecer às leis de Deus. Nunca, nunca, nunca. Não adianta. Não adianta. Se você também obedece às leis e o seu estímulo é simplesmente e puramente financeiro, você também não vai obedecer às leis de Deus. Você também não vai ser um servo obediente a Deus. E é interessante, eu faço uma analogia muito interessante também. Por exemplo, se você vai num bar, num bar, Peletas, se você vai num parque e você encontra nesse parque uma placa escrito proibido pisar na grama, em cima da grama, isso te torna indesculpável se você pisar na grama. Para que a mensagem de proibido pisar na grama, em cima da grama, visto que todo mundo sabe que não é para pisar na grama? Isso é para tornar a pessoa, de fato, indesculpável. Por exemplo, se você entra no elevador, deixar no elevador tudo fechado, e tem uma placa lá de proibido fumar, se você acender um cigarro, não há desculpa para você, não há o que dizer. No ônibus, não há o que dizer. Então, é interessante que quando Deus diz, sejam submissos às autoridades, e você já sabe que você tem que obedecer às autoridades, por ela ser autoridade. Além da consciência, ainda tem a ordem de Deus. Submetam-se às autoridades. E quando você se volta contra essa autoridade, você está automaticamente tornando-se indesculpável. Indesculpável. Porque você está indo contra a voz da consciência e a orientação de Deus. Praticamente simultaneamente. Então é interessante você obedecer às autoridades. Isso tem a ver com o seu caráter como cristão. O caráter como servo de Deus envolve a obediência às autoridades, a submissão a elas. Bem, se você tem problemas em submeter-se às autoridades porque você acha que você sabe o que é melhor e que você não precisa de ninguém para te orientar, eu lamento muito, mas dá tempo de mudar, dá tempo de você rever os seus conceitos, rever os seus caminhos, porque é orientação divina. Submetam-se às autoridades, que mesmo se ela vier com leis que você não aprova, mas que não comprometem a sua vida com Deus, ore pelas autoridades, ore pelos líderes religiosos. Nada acontece sem que Deus tenha um prévio conhecimento, sem que Deus saiba. Deus é onisciente, não porque Ele sabe apenas todas as coisas, mas porque Ele sabe de todos os caminhos que poderia se tomar. Lembra-se lá do profeta Eliseu, que mandou o rei atirar a flecha, que seria a vitória que Israel teria sobre o exército, e ele, ao contrário de atirar várias flechas, ele atira uma só ali perto do pé. Aí Eliseu fala, olha, por que você atirou aqui? Se você tivesse atirado tantas vezes e tão longe, aconteceria tal coisa. Então Deus sabe todos os caminhos que poderiam se seguir. Então, ore pelas autoridades. Coloque-se diante de Deus, as autoridades. Deus abençoe você, que Deus possa fazer você compreender que obedecer a autoridades também é uma ordem bíblica, porque isso envolve também o seu caráter diante de Deus. Grande abraço, fique com Deus, se inscreva no canal, Deus abençoe você.